preciso aproveitar o pouco tempo que eu tenho para então fazer esse concerto com Deus. Uma coisa que eu quero dizer para você, irmãos, para a gente entrar na mensagem. Às vezes a gente acaba desistindo, a gente acaba então não lutando mais, porque em alguns momentos o inimigo coloca no nosso caminho um desânimo, coloca no nosso caminho uma desmotivação, coloca no nosso caminho um abatimento, a gente fica abatido. Quando então a gente fala assim, olha, não tem mais saída, não tem mais o que fazer. Olha, irmãos, a gente precisa entender que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. A hora de Deus não é igual à nossa hora. Então, o tempo que a gente está tendo, eu acredito assim que é o tempo suficiente que Deus está nos dando para então o arrependimento, para então colocar a casa em ordem. A gente vai pegar aqui essa palavra aqui, está escrita assim, ordena a tua casa, mas você já deve ter lido em outra tradução. Em outra tradução diz assim, coloca a casa em ordem, né? Coloca a casa em ordem. Quando a gente lê isso, irmãos, para imaginar aqui, colocar a casa em ordem. Você já imaginou uma casa de cabeça para baixo? Quando se fala assim, usa-se essa força de expressão, logo a pessoa lembra daquele quartinho da bagunça. Não tem um quartinho da bagunça que a maioria das casas existe? Né? Onde é o depósito, onde a pessoa vai guardando ali brinquedo, vai guardando as coisas das crianças, as coisas que não vai sendo mais utilizado, e de repente aquele quartinho está de cabeça para baixo. E essa é a expressão, né? A casa está bagunçada. E Ezequias recebe a direção de Deus, coloca ordem na sua casa. Irmãos, para a gente entrar aqui nessa mensagem, uma observação interessante aqui. A gente precisa entender que Deus trabalha de diversas maneiras para nos ajudar. Quando eu expresso aqui alguma coisa, não quer dizer que propriamente é o seu caso, porque há casos e casos. Só para você entender, a expressão coloca a casa em ordem, para alguém vai representar, eu preciso colocar a minha vida espiritual em ordem. Para outra pessoa, colocar a casa em ordem representa assim, coloca as suas finanças em ordem. Está uma bagunça a sua vida financeira. Para outras pessoas, colocar a casa em ordem vai ser o relacionamento, casamento, que não vai bem, que precisa ser ajustado. Né? Olha só, colocar a casa em ordem também é colocar ordem dentro do ambiente, família, pais e filhos, filhos e pais. Ou seja, uma expressão que tem, irmãos, várias maneiras, né, de então a gente entender, pela ação do Espírito Santo, qual é, né, a direção que ele tem para nós. Né? Porque quando eu coloco aqui dizendo, coloca a casa em ordem, quer dizer que pode ser que no seu caso não é o casamento, não é a vida espiritual, ou não é a vida financeira, mas é algo que só você e Deus sabe o que precisa ser tratado, o que precisa ser ajustado, o que precisa ser organizado. Outra coisa, irmãos, que eu falei para a igreja hoje, quando Deus está falando assim, coloca a tua casa em ordem, eu vejo assim que Deus ele está querendo de Ezequias algo que um dia Deus viu nele, porque eu entendo assim, irmãos, Deus não vai cobrar nada de mim que eu não sou capaz de oferecer para Ele. Entende? Como assim? Você vai ver lá Paulo falando assim que nenhum tipo de prova a gente passa, a qual a gente não suporta. Né? Ou seja, como que Deus vai me cobrar algo que eu nunca fiz, que eu não aguento, que eu não suporto? Então, o que Deus está pedindo para Ezequias é porque Ezequias um dia já apresentou para Deus, né? E é o que a gente precisa entender, irmãos. O que eu um dia já ofereci para Deus e a coisa desandou, a coisa está uma bagunça, a coisa está em desordem. Aí cada um deixa o Espírito Santo tratar,
que certamente o Espírito Santo não erra, né, naquilo que ele quer, então, nos alinhar. Outra coisa, aqui versículo 3, no versículo 2, você vai ver aí pela leitura, Ezequias ele vira o seu rosto para a parede e faz o que, igreja? Ora ao Senhor. Essa expressão aqui, virar a cara para a parede, tem várias definições, mas eu quero usar uma delas. Virar o rosto para a parede, a cara para a parede, ele está diante do profeta, diante das pessoas, então ele está virando o seu rosto para a parede, ali, irmãos, para ter comunhão com Deus, para ter então um momento a sós com Deus. Então esse momento a sós com Deus fez o Ezequias então entender: eu não posso desperdiçar mais o tempo que Deus tem me dado, porque a expressão é: morrerás e não viverás, o seu tempo está acabando, a oportunidade você está desperdiçando, então aproveite a oportunidade de colocar a casa em ordem enquanto há tempo. Então nesse momento que ele vira o rosto para a parede, em comunhão com Deus, ele está agora, irmãos, permitindo, né, Deus tratar com ele. Agora no versículo 3, eu vou dividir esse versículo em 3 partes. Quem quiser já marcar do início, para depois ficar mais fácil, até você me ajudar, depois eu vou perguntar e você fala, né, me ajudando aí também, interagindo comigo, tá? Vamos ler aqui o versículo 3 primeiro, e aí a gente vai dividir ele em 3 partes. Está escrito assim: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Quem está marcando na Bíblia diretamente, pode marcar. A primeira parte é: se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade. Aqui está a primeira explicação que eu vou aqui detalhar daqui a pouco. A segunda explicação, segunda parte da mensagem é: andei diante de ti em verdade. E a terceira parte: fiz o que era reto aos teus olhos. Amém? Glória a Deus. Está mesmo aqui, mas eu estava lendo hoje numa outra tradução, que eu quero até utilizar ela aqui, para então explicar para você. A primeira parte, o Ezequiel está dizendo assim: andei de diante de ti com fidelidade. Veja, irmãos, que ele está com o rosto virado para a parede, ele está a sós com Deus, ele está então naquele momento com o coração aberto para Deus tratar com ele, para que ele então ali fizesse o concerto com o Senhor, para então permitir Deus atuar na sua vida. Olhando aqui para essa ministração de hoje, eu quero aqui, irmãos, dizer para a igreja, até mesmo pelo propósito que estamos orando na quarta-feira, da restauração, do resgate, né, do momento de restituição, eu vou mostrar aqui 3 coisas que então o Ezequias faz perante Deus em oração, para que ele viesse ter esse resgate, essa recuperação na sua vida. E é o que a gente vai aqui então entender. Aí o Jonathan achou a tradução que eu estava mencionando. Ó Senhor, leia comigo. Lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade. Essa fidelidade, irmãos, Deus me fez entender que ele estava dizendo assim: eu fui fiel a Deus. Em qual ponto? Irmãos, na vida espiritual. Veja que Ezequias está falando assim, em oração: Senhor, lembra de quando eu fui fiel, lembra quando então eu honrei ao Senhor, enquanto então eu dediquei a minha vida a Ti, para Te servir, para então buscar ao Senhor. Irmãos, a primeira coisa aqui, lembra que no início a mensagem principal é: coloca a sua casa em ordem.
Em outras palavras, recupere o que você perdeu, restaure, porque quando a gente vê, irmãos, a recuperação aqui, né, o resgate, a palavra resgate, segundo o dicionário, também é restituição. Restituição é recuperar. Recuperar é ter de volta. Como eu disse para você, se Deus está falando, coloca a tua casa em ordem, é porque um dia Ezequias viveu com a sua casa, com a sua vida, com o seu coração organizado, em ordem. Então, a primeira coisa aqui, ó, andei diante de ti com fidelidade. Ele está aqui, irmãos, pedindo para Deus, em comunhão, para que ele recuperasse a vida espiritual dele. Agora, vamos trazer essa mensagem e vamos ver se a gente também não está, irmãos, com a vida espiritual bagunçada. Será que a gente não está com a vida espiritual, né, de uma forma a qual a gente, ao invés de estar crescendo, aumentando a fé, se fortalecendo na fé, será que a gente não está inverso? Tem gente que está regredindo na fé. Tem gente que está, irmãos, com a sua fé, a cada dia que passa, ela está diminuindo. Segundo o que Jesus fala, olha, tem muitas pessoas que estão com a fé retrocedendo, ou seja, esmurecendo, está perdendo vigor. Irmãos, Ezequias, ele está dizendo, Senhor, lembra, Senhor, eu fui fiel, Senhor, a minha vida espiritual já foi melhor. Agora eu quero fazer essa aplicação, trazendo aqui para os exemplos, né, costumeiros que a gente sempre usa. Claro, irmãos, que há casos e casos, mas é bom a gente relembrar isso. Tem gente que está com problema financeiro. Sabia que por detrás existe demônios também? Atuações malignas? Tem gente que está com a vida financeira bagunçada, irmãos, por causa de demônios. Tem espíritos, tem demônios. Já viu o demônio chamado tranca-rua, tranca não sei o quê? Ou seja, existem esses demônios. Esses espíritos, essas ações infernais que complica, que traz destruição, que traz atraso para a vida financeira das pessoas, que deixa a pessoa com a vida financeira toda bagunçada. A pessoa trabalha, a pessoa se esforça, a pessoa, irmãos, de uma forma, ela então, né, ela está sempre dedicando, mas a vida profissional ali, financeira, está sempre um atraso. Então tem que rever. Será que por detrás, será que não existe um demônio que está, né, atrapalhando a minha vida, que está amarrando, que está impedindo, que está me atrapalhando? Tem casos que não é demônio, não. Tem casos, irmãos, que é falta de organização, falta de, né, a pessoa estabelecer compromissos para não fugir da realidade. Às vezes a pessoa gasta mais do que pode, do que recebe, aí está com a vida financeira toda bagunçada. É demônio. Não é demônio não. Às vezes é falta de, você fazer, irmãos, eu aprendi desde quando eu trabalhava, antes de ser pastor, antes de me integrar diretamente na igreja, eu trabalhava, e eu pegava o valor que eu ganhava, colocava lá o valor total que eu ganhava, primeira coisa, o dízimo, depois todas as minhas contas, para não perder o controle. É organização. Então, olha só, como eu disse, há caso e caso. Tem caso que é sim demônio, que tem que ser repreendido, expulso, mas tem casos que não é demônio, demônio não tem nada a ver. O que está faltando na pessoa, irmãos, é organização, é estabelecer metas. Eu ganho isso e eu só vou gastar isso para não viver no sufoco, no aperto, endividado e diante da vergonha, né, da sociedade. Então, nós precisamos entender. O que ele está dizendo aqui é sobre a vida espiritual, né? Mas eu estou dizendo que há casos que é vida espiritual, que está uma bagunça, mas tem casos que, irmãos, não é demônio não, né, aí falta de então entendimento. Não só na vida financeira, eu estou falando isso desde cedo, desde o primeiro culto, e olha só, falei da vida financeira, vou falar aqui de casamento e também vou falar da saúde, só para você então entender. Casamentos, vida conjugal,
Tem casal, irmãos, que está a maior discórdia, briga, contenda, maior desavença. Existe demônios que atuam num relacionamento? Existe também. Existe demônios que entram num relacionamento, que por uma brecha, né, pela pessoa dar lugar, espaço, o inimigo entra, atua. Mas tem casamento que está, irmãos, acabando, que não é demônio também não. Lembra do testemunho que eu contei há 2 semanas atrás? Às vezes não é estar orando ou repreendendo ou expulsando, porque às vezes o demônio não tem nada a ver, irmãos, com o mau convívio de um relacionamento. Às vezes o que está faltando na vida desse casal é flexibilidade, né? É compreender um ao outro mais um pouco, né, do que já tem sido feito. Lembra do testemunho que eu falei há 2 semanas atrás? Uma mulher estava na igreja há 10 anos, orando para Deus tirar o marido dela da bebida, para o marido dela se converter, e nesse período todo nada aconteceu, o casamento indo de mal a pior, querendo se divorciar, separar. Irmãos, o dia que ela mudou a forma de compreender o marido, de lutar pelo marido, de então entender o marido, de tratar o marido, o que aconteceu? O marido começou a observar, 1, 2, 3 meses, 6 meses, olha, minha mulher mudou. Ela passa a me compreender. Eu quero o Deus que mudou a vida dela. O Deus que transformou a atitude dela. Eu quero, irmãos, o marido foi procurar Jesus, se converteu, batizou, pela atitude da mulher que foi mudada. Então tem casamentos que tem sim atuações infernais, mas tem casamento que está indo de mal a pior, que demônio passa longe. Não é demônio, é falta, irmãos, de flexibilidade, de compreensão, falta de sabedoria, falta de diálogo. Então tem que ver, tem que analisar, tá? O porquê dessa desordem num relacionamento. Amém, igreja? O terceiro exemplo que eu estou falando aqui é sobre a saúde. Você sabia que também sobre saúde, sobre enfermidade, há casos e casos também? Tem casos que é demônio. Biblicamente, lembra daquela mulher que andava curvada? Aquela mulher que andava torta, com o corpo, né, todo dolorido, cheio de doença. Quando Jesus chama ela para frente ali naquela sinagoga, naquela igreja, o que Jesus fala? Sai dela espírito de enfermidade. No caso daquela mulher, aquela doença, aquela enfermidade, aquela dor, nela atuava um espírito de enfermidade, quanto tempo? 18 anos. Então tem doenças que é demônio, que é espíritos malignos que estão, né, ali, irmãos, né, na vida da pessoa. Mas tem também doença que não é demônio. Às vezes é falta do cuidado do corpo, aí o corpo fica doente, né? Às vezes a pessoa ela fica no sol o dia inteiro, né? A cabeça vai doer. Não tem nada a ver o demônio, é o sol que ela ficou o dia todo no sol, né? Então a gente tem que analisar, será que o meu problema, seja no casamento, na finança ou na saúde, será que ele é espiritual? Porque se for espiritual, irmão, se resolve de forma espiritual, orando, repreendendo, mandando o mal embora. Mas se não é espiritual, existe outra coisa que está trazendo desordem para a minha casa, para a minha vida. Então cada um tem que analisar. O Ezequias entendeu que o primeiro caso aqui, que precisava ser tratado com ele, era a vida espiritual, era a fidelidade, era o comprometimento com Deus que ele tinha perdido. Usando a palavra resgate, estamos na oração do resgate. Hoje, irmãos, o resgate é para nós, é por nós, é para que a gente venha olhar para a nossa vida. Eu vou olhar para a minha, você vai olhar para a sua daqui a pouco na oração. O Ezequias, ele olhou para a vida dele e a vida espiritual. Usando aqui a palavra resgate, o Ezequias está dizendo assim: eu quero resgatar a minha vida espiritual. Eu quero resgatar a minha fidelidade a Deus. E ele está falando assim: lembra, Senhor, né? Ou seja, eu fui fiel já, Senhor. Eu já tive a vida espiritual melhor.
eu já tive a vida espiritual, né, elevada. Então, irmãos, olha para você, olha para a sua vida espiritual, veja como você está hoje. Será que você está firme na fé? Será que você está, irmãos, né, fortalecido na fé? Será que você está, né, caminhando com Deus? Certamente, claro que 100%, às vezes a pessoa fala, eu não consigo. Não olha para isso não. Uma coisa que eu tenho aprendido nas leituras que eu vejo aqui acerca de Paulo, irmãos, Paulo tem me ensinado de uma forma assim, que o que a gente tem que fazer é para agradar a Deus, e às vezes a gente não vai agradar a Deus 100%, porque a gente não agrada, a gente é cheio de imperfeição, de falhas, de erro, pecado. Então uma coisa que Paulo tem me ensinado, irmãos, eu preciso errar menos, porque errar, a gente erra, então eu vou errar menos. Quanto menos eu errar, mais eu vou estar agradando a Deus. Amém, igreja? Então, com a vida espiritual, Senhor, eu preciso, né, restaurar, resgatar a minha vida espiritual. A segunda coisa que o Ezequias aqui resgata, lembra aí que eu falei para você dividir em 3 partes, o versículo 3? Qual é a segunda parte da leitura aí? Lembra, andei diante de ti em verdade, né, que é a primeira, eu andei com fidelidade. A segunda parte, e com coração perfeito. Essa aqui diz assim, com coração íntegro. Eu achei uma tradução que diz assim, ó, com inteireza de coração. Aí facilita o entendimento, né? Com o coração inteiro para Deus. Qual é o segundo concerto que Ezequias está fazendo? Virado o rosto para a parede, a sós com Deus. O Ezequias está, Senhor, eu preciso recuperar o meu relacionamento com Deus. Eu preciso recuperar o meu relacionamento com as pessoas. Eu preciso, ter o meu coração por inteiro voltado para Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia nos mostra vários versículos sobre o coração, e não é por acaso não. Um deles bem citado, que você deve conhecer, Salomão falando em Provérbios, o que deve guardar é guardar o quê? O coração. Quando ele fala guardar o coração, porque do coração é a saída da vida, eu entendo assim, Salomão está falando assim, proteja o seu coração, blinda o teu coração, coloque no teu coração uma proteção. Sabe por quê, irmãos? Uma das coisas que Satanás quer bombardear, quer atacar, irmãos, é o nosso coração. Sabe por quê? Porque há o mandamento de Deus, amar o Senhor teu Deus de todo o coração. Se a gente não ama a Deus de todo o coração, se a gente não serve a Deus de todo o coração, quer dizer que, irmãos, a gente não vai estar cumprindo esse mandamento. Eu já falei isso aqui numa pregação, não sei se você estava nesse dia. O diabo não quer o nosso coração por inteiro. O diabo não quer, irmãos, metade do nosso coração. O diabo quer apenas um espaço no nosso coração. Sabe qual é esse espaço que ele quer? É como se fosse assim, 0,00001%. 1%. De tantos zeros na frente. Ele só quer isso. Porque ele tendo isso do nosso coração, veja que ele tira, irmãos, a inteiridade, ele tira a condição da gente estar servindo a Deus de todo o nosso coração. Então veja só, por que Satanás quer todo dia atacar o nosso coração? Colocar chateação, deixar a pessoa irada, coração irado, deixar a pessoa, com o coração triste, coração apertado, sufocado, aquele coração, cheio de raiva. Por que tudo isso acontece, irmãos? Veja que sempre vai ter alguém que quer te pirraçar para sujar o teu coração. Vai sempre alguém se levantar para falar mal de você, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, para sujar o seu coração. Por isso que Salomão está dizendo, olha, cuida do coração, proteja o coração. O Ezequiel está falando, Senhor, usando a palavra, Senhor,
eu preciso do resgate. Preciso resgatar meu coração, que foi inteiro do Senhor, e hoje não é mais. Aqui está falando íntegro, né? Como nessa tradução aqui, ó, com inteireza de coração. Ezequiel estava falando para Deus: Senhor, meu coração já foi inteiro do Senhor, e eu quero esse resgate, eu quero de volta. Irmãos, ter um coração inteiro significa não ter um coração fingido, né? Porque tem gente que age no fingimento, o coração fingido, diz que ama, mas não existe amor ao cônjuge, né? Ao familiar, ao filho, ao próximo. Coração tem que ser, irmãos, né, por inteiro. Precisamos amar a Deus e amar o próximo de todo o nosso coração. Se você olhar na Bíblia, você vai encontrar outros versículos lá em Tiago 4:8. O apóstolo Tiago diz assim: purificai-vos as mãos, pecadores, e vós sois de ânimo top, ou seja, limpai os vossos corações. Então veja, irmão, você está falando que é para limpar o coração, é porque o coração se suja, o coração se contamina, o coração acaba, irmãos, de uma forma, né, saindo daquilo que Deus espera que a gente então dedique a Ele. Eu quero aqui dizer para você, irmãos, que o Ezequiel está falando para Deus nesse momento, né? Volta lá para Reis 23, né? O versículo 3. Senhor, o meu coração, eu quero aplicar novamente por inteiro. Essa tradução diz, né? E com o coração perfeito, eu quero voltar a te agradar. A terceira lição, a terceira oração que o Ezequias faz aqui na parte final. Alguém marcou aí? Qual foi a parte final? Fiz o que era reto aos teus olhos. A gente podia aqui, irmãos, falar, né, dos olhos de Deus, mas a palavra fiz me chamou a atenção. Fiz vem do verbo fazer. Fazer é quando alguém tem atitudes. Aí eu entendi. Olha só. Ezequiel está falando assim, ó, fiz o que era reto aos olhos de Deus. Ezequiel está dizendo assim: eu tive atitudes que agradavam a Deus. Eu tive atitudes que glorificavam o nome do Senhor. E aí eu encontrei na Bíblia, irmãos, algumas referências que realmente Ezequias não foi apenas uma pessoa de palavras, porque falar, irmãos, como diz o ditado, até papagaio fala, mas é a atitude que vai fazer a diferença. O Ezequiel está dizendo assim: Senhor, eu fiz o que era reto, Senhor, eu tive a atitude que agradei ao Senhor. Aí ele está, né, usando a palavra da quarta-feira, né? Senhor, resgata as minhas atitudes que agradam os teus olhos. Resgata aquela atitude que então engrandece o teu nome. Senhor, resgata a atitude que então, meu Deus, né, te exalta. Irmãos, traga para a sua vida. Será que não tem uma atitude que hoje você já não tem mais? E que antes você agia, você fazia, e que agradava a Deus, que então, né, Deus saltava os olhos de felicidade ao ver você fazendo? Será que não tem alguma coisa que você deixou de fazer para Deus? Talvez você deixou de louvar, deixou de, né, ler a Bíblia, deixou de se consagrar, jejuar, talvez deixou de fazer um propósito, algo que você sempre fez e agora você não faz mais. Veja que Ezequiel está falando: Senhor, eu fiz, né, o que era reto, eu tive atitudes. E aí você pode, quem quiser marcar, marque, depois você lê, eu só vou comentar aqui. Em 2 Crônicas 29, o versículo 3, a Bíblia fala que Ezequias, ele assume o reino, ele assume o reinado do seu pai.
E aí, irmãos, o texto, a história, fala que o pai de Ezequias tinha fechado a porta do templo. Não existia mais cultos para Deus. Não existia mais adoração para Deus. Sabe o que Ezequias fez? Logo quando assumiu o reinado, alguém lembra? Ele abriu a porta do templo. Para quê? Para cultuar a Deus. Isso nos mostra, irmãos, que Ezequias, ele na sua atitude, ele restabeleceu culto para o Senhor. Tenta entender, será que eu não estou hoje dedicando um culto para Deus que não passa desse teto? Será que no passado você não dedicava um culto que, Deus recebia? Porque culto, irmãos, não é só participar, não é só vir na igreja. Nós temos que dedicar, ser o culto ao Senhor. Não só na igreja, mas em casa, na rua, onde for. Eu tenho que então, abrir a porta para então cultuar, adorar, servir, glorificar a Deus. Então eu vejo que Ezequias, ele agora em atitude, ele está abrindo a porta para cultuar a Deus. E aí ele está dizendo, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Então quer dizer que ele já não estava ali cultuando a Deus como Deus queria que fosse. Será que isso não está acontecendo com a gente? Desculpa a expressão, irmãos, falei isso na igreja hoje pela manhã à tarde. Será que a gente não está fazendo corpo mole? Será que a gente não, em outro tempo, a gente não era mais dedicado, mais comprometido com Deus? Será que a gente não tinha mais, irmãos, aquele temor, eu não posso, não é Deus, é para Deus, é para o Senhor. Será que existe ainda isso, irmãos, em nós, para cultuar o Senhor? Veja que às vezes a pessoa, irmãos, ela está servindo a Deus, mas de qualquer maneira, de coração, de qualquer forma. O Ezequias, ele quando então ele assume o reinado, ele muda completamente e restabelece o culto ao Senhor. Talvez é isso que está faltando para mim e para você. Voltar, irmãos, a cultuar a Deus da forma que Deus recebe, da forma que agrada ao Senhor, da forma que então deixe os olhos de Deus saltando de alegria. Outra coisa que Ezequias fez, ainda no capítulo 29, a partir do versículo 20 ao 36, ele passou a celebrar a Páscoa que muitos anos estava esquecida. Alguém lembra o significado da Páscoa no Velho Testamento? Porque nos tempos atuais, às vezes, é comemorada a Páscoa com um ovo de Páscoa, né? Mas, biblicamente, no Velho Testamento, a Páscoa era e foi libertação. Então, Ezequias, irmãos, ele está em atitude, celebrando a Páscoa. Qual Páscoa? Libertação. Ele está, irmãos, trazendo de volta na memória do povo que o Senhor Deus havia dado àquela nação, aquele povo, a libertação. O povo estava oprimido, o povo estava preso, sofrendo, e Ezequias, vamos voltar a celebrar a Páscoa, vamos voltar a acreditar na libertação que o Senhor já nos entregou. Isso foi com atitude. Sabe, irmãos, tem gente que ainda está preso, está sendo dominado, porque falta uma atitude. A atitude de Ezequias restabeleceu a volta da celebração da Páscoa. Isso tem um significado, eles voltaram a assumir, irmãos, a libertação que Deus já havia dado lá atrás, no tempo então de Moisés. Quantas vezes a gente é dominado, a gente está preso, a gente está como refém, porque falta uma atitude, falta um posicionamento. Não só de palavra, eu vou mudar, eu vou ser diferente. Irmãos, só falar não resolve. A sua atitude, a minha atitude, é que vai falar por nós. Amém, igreja?
que Ezequias então faz ali no momento com Deus, com o rosto virado para a parede? Senhor, restaura a minha atitude, que então agrada os teus olhos. Restaura a minha atitude, que então glorifica o teu nome. Outra coisa que Ezequias fez em Crônicas ainda, no capítulo 31, 2 Crônicas 31, do 2 ao 21, a Bíblia nos mostra que Ezequias, ele também fala sobre os dízimos e ofertas que eram levados à casa de Deus para sustento da obra do Senhor e dos levitas e sacerdotes. Sabe, irmãos, o que isso também representa nos dias de hoje? Atitude. Dizimar e ofertar não pode ser um peso para mim nem para você. Não pode ser algo forçado. Não pode ser algo que, porque o pastor está pedindo, não, olha, eu estou vendo a necessidade. Não pode ser dessa forma. O Ezequias, com atitude, irmãos, mostra para aquele povo que dizimar e ofertar glorificava o nome do Senhor. E você vai ler, quem for ler depois, né, todo esse texto, você vai ver que Deus ficou alegre, Deus, ele ficou feliz com a atitude daquele povo, então em praticar a fidelidade do dízimo e oferta. Atitude. Irmãos, para dizimar e ofertar, não é apenas, eu tenho vontade, bem que eu queria, olha, quando as coisas melhorar, bons pensamentos, irmãos, não adianta, tem que ter atitude. Senhor, com a minha atitude eu vou fazer o que é para ser feito. Foi o que Ezequias, com atitude, mostra para aquele povo acerca dos dízimos e ofertas que também agradava ali ao Senhor. Então, irmãos, tenha essa visão, a sua fidelidade, seu dízimo, a sua oferta, não é para o pastor, não é para o missionário, não é para a instituição, é para a obra do Senhor. Ai de mim, ai de qualquer pastor, ai de qualquer obreiro que desviar, irmãos, um centavo que seja para outra finalidade, a não ser a obra do Senhor. Então a gente tem que entender que nós temos que então fazer a nossa parte. Eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua parte e ser fiel a Deus. Será que essa não é, irmãos, para algumas pessoas o requisito colocar a ordem na casa? Será que não é para alguma pessoa, essa ordem de Deus, volta a ser dizimista, volta a ofertar, para então agradar os olhos de Deus? Porque, irmãos, quantas pessoas que deixaram de agradar a Deus? O Ezequias com atitude, não sei se você leu, por isso eu estou dando referência aqui, para não ficar nas minhas palavras, depois pode ler, em Crônicas, capítulo 30, capítulo 31, você vai ver o texto ali, falando sobre esse assunto da oferta e o dízimo, que ele então fala para o povo, e ali Deus então se alegra com aquela atitude. Outra atitude para a gente terminar, está em 2 Reis 19, a partir do verso 14 ao 19, isso aqui já é bem mais conhecido, né? O Ezequias estava ali lutando contra Senaqueribe, já ouviu falar? O rei da Síria. Só que a Bíblia fala que antes dele, então, enfrentar Senaqueribe, Ezequias, irmãos, com atitude foi orar, foi buscar a face de Deus, foi então se envolver. Isso me faz aqui então entender, olha a atitude. Eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou levantar na madrugada, eu vou fazer um propósito de oração. Irmão, tem que ter atitude. Hoje em dia, a igreja, quando eu digo igreja, não falo lugar, mas é eu e você. Hoje a igreja, às vezes, nós estamos nos enfraquecendo, irmãos, porque está faltando atitude de oração. Atitude, irmãos, de então viver uma vida de oração. Se você olhar para a igreja primitiva, lá de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a atitude daquele povo era sempre se reunir para orar, para falar com Deus, para buscar a Deus, para se envolver nas coisas de Deus. Hoje, irmãos, o que tem faltado na igreja é atitude
para viver uma vida de oração. Agora, não quero dizer aqui que agora eu vou ficar 24 horas orando. Não, não é isso não. Mas é o tempo que você dedicar a Deus, mas dedicar de todo o seu coração. Como Ezequias fazia. Ele fez aqui, antes de então enfrentar Senaqueribe, ele estava, irmãos, em oração. Acredita ali, para Deus capacitar, para Deus então ajudar ele de uma forma especial. Amém, igreja? Está aqui então as três coisas que o Ezequias coloca ordem, resgata na sua vida. Quem marcou aí? Qual que é a primeira ordem que ele resgatou? Vida espiritual. Fidelidade a Deus, né? A segunda ordem, inteireza de coração, coração por inteiro. Que aí eu disse relacionamento com Deus, envolvimento com Deus. Né? Buscar a Deus, você vai ver Jeremias falando no capítulo 29, 13. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Por que muita gente não consegue buscar a Deus? Porque não busca de todo o coração. Terceira ordem foi a atitude. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Irmãos, nós vamos agora então meditar nessa palavra em oração. Cada um vai olhar para si e vai ver qual área da sua vida você precisa colocar ordem. Ezequias colocou. Sabe o que aconteceu? Depois que ele estava virado o rosto para a parede, sabe o que aconteceu? No versículo 5, vamos ler o versículo 5 para terminar. 2 Reis 20, o verso 5. Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração. Vamos repetir? Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. E eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Aí, irmãos, a gente não vai ler todo o texto, mas você sabe que Deus curou Ezequias, acrescentando mais quantos anos? 15 anos foram acrescentados na vida do Ezequias. Mas foi pouco, 15 anos. Para quem estava com tempo reduzido, lembra que no início eu falei do tempo? O tempo estava se esgotando, o tempo era o tempo de arrependimento, era o tempo, irmãos, que ele estava desperdiçando, aí ele despertou, caiu em si, abriu os olhos e aproveitou aquele momento. E então agora mais 15 anos ele vive com o seu corpo curado para a glória de Deus. Eu não sei qual tipo de cura você precisa. Talvez seja a cura para o coração, a cura para a alma, talvez até a cura para o corpo, a cura para a vida financeira, a cura para o seu casamento. Eu não sei qual é o tipo de cura, mas uma coisa eu sei, irmãos, hoje Deus está curando. Está curando quem? Está colocando a casa em ordem. Se você hoje colocar a sua casa em ordem, certamente você sai daqui hoje com a cura que o Senhor vai te entregar. Amém? Vamos orar? Fique em pé. Vou terminar essa transmissão. Deus abençoe você que está acompanhando pela essa gravação. Você que está me assistindo ou pelo Facebook ou pelo YouTube, compartilhe, manda essa mensagem. Eu tenho uma oração para você que vai acompanhar aí essa programação. Deus abençoe.